Olá, comunidades! No Águas Gerais de hoje vamos conversar sobre o anexo 1.3 do Acordo Judicial, que são os projetos para a Bacia do Paraopeba. Como está o andamento dessa parte do acordo? Quais projetos estão sendo executados? Quem é o responsável pela execução? Olá, comunidades! Eu sou a Carol Almeida, coordenadora do Guaicuí na região 5 Oeste. Hoje, o assunto é o anexo 1.3. Essa parte do Acordo Judicial de Reparação prevê 2,5 bilhões para a execução de projetos de fortalecimento de políticas públicas nos municípios atingidos. Para conversar sobre esse tema, convidamos hoje o Carlos Gimenez, analista sênior no Escritório de Projetos Socioeconômicos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, comunidades! Oi, Carol! Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para tratarmos deste assunto tão importante. Prazer é nosso, Carlos. Bom, para começar a conversa, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o anexo 1.3. Bom, o anexo 1.3 é conhecido também como Projetos para a Bacia do Paraopeba. Ele é uma parte, um dos anexos do Acordo Judicial, que trata dos danos coletivos do rompimento da barragem em Brumadinho em janeiro de 2019 e assinado entre o governo de Minas Gerais, as instituições de justiça e a mineradora Vale no dia 4 de fevereiro de 2021. A gente costuma chamar quem assinou esse acordo de comprometentes. Esse anexo prevê a destinação de 2,5 bilhões de reais para projetos de fortalecimento de serviços e políticas públicas em 25 municípios atingidos. Mas existem diferentes tipos de projetos, não é? Como que eles foram escolhidos? Ótima pergunta, Carol. Há um grupo maior de projetos, 160, escolhidos pelos comprometentes a partir de uma votação em que a população dos municípios atingidos pôde opinar conforme suas preferências em novembro de 2021. Dentre eles, temos, por exemplo, o asfaltamento das rodovias LMG 762 e a LMG 415, a construção de UBS em Curvelo e em Três Marias, a construção de casas populares em Biquinhas e tantos outros mais. Outros 11 projetos foram definidos em proposta do governo do estado de Minas Gerais e aprovados pelos comprometentes. Esses fazem parte do pacote de respostas rápidas. Talvez você ouça alguém chamar esse pacote de PRR. E custam 15% do orçamento do anexo 1.3, aplicados nas áreas da saúde, assistência social e agropecuária. Pensando em alguns exemplos, essa parte inclui os kits feira, os cursos de educação profissional, a melhoria de UPAs, as unidades de pronto atendimento e a melhoria de estradas rurais. Há ainda projetos aprovados mais tarde de construção de acesso à água potável a partir de poços artesianos para atender o povo caxixó e a comunidade quilombola Saco-Baré. Então, o anexo 1.3 é a parte do acordo judicial que prevê a destinação de 2,5 bilhões de reais para projetos de fortalecimento de serviços e políticas públicas nos municípios atingidos. E os projetos que foram executados já foram escolhidos. Então, você pode contar um pouquinho para a gente como que está o andamento desses projetos? Essa é uma resposta mais complexa, porque cada projeto está em um ritmo de andamento diferente. Os projetos do pacote de resposta rápida estão bem mais avançados. Uma parte considerável já foi concluída. Os demais projetos estão, em sua maioria, sendo executados. Uma parte menor já concluída e alguns sendo analisados pelos comprometentes sobre sua destinação. Além disso, é importante lembrarmos que agora temos mais de um responsável pela execução dos projetos, o que pode confundir as pessoas. Carlos, e quem são os responsáveis pela execução dos projetos? Bom, Carol, quando o acordo judicial foi assinado, a empresa ré, a Vale, ficou responsável pela execução dos projetos do anexo 1.3. Por decisão judicial, alguns desses projetos, depois, foram convertidos em projetos executados pelas prefeituras e pagos pela Vale. Os projetos foram convertidos porque, na avaliação da auditoria independente feita pela FGV, a Vale apresentou custos muito altos. Sem o parecer favorável da auditoria, os comprometentes não autorizaram o início da execução dos projetos. Essa situação colocava em risco o próprio processo de reparação. Após o esgotamento das possibilidades de acerto entre as partes e o risco de judicialização que isso traria, os comprometentes avaliaram que a solução mais adequada seria a conversão da obrigação de fazer para a de pagar, autorizando que os recursos fossem repassados para que os municípios que assim desejarem executem diretamente os projetos, assumindo a responsabilidade por sua execução integral. Nestes casos, as prefeituras apresentaram um orçamento em valor significativamente inferior para o mesmo projeto e com a mesma qualidade. Houve algumas condições para isso acontecer.
Para a conversão, é preciso um termo de compromisso assinado pelas prefeituras que devem demonstrar que têm capacidade de executar a obra com detalhamento e prazos. E o parecer positivo da auditoria da FGV, que monitora e publica os avanços da execução no site do projeto Paraupeba. Mas o ano de 2024 é um ano eleitoral, ou seja, teremos eleições municipais. E a gente sabe que nessas épocas existem algumas restrições de ações e procedimentos. Diante disso, como os projetos que estão sendo ou serão executados pela Prefeitura ficam durante o período eleitoral dos municípios? Carol, o Guaicuí pediu esclarecimentos aos comprometentes sobre o que o período eleitoral afeta ou não esses projetos executados pelas prefeituras. E estamos ainda aguardando uma resposta. O que sabemos por enquanto é que essa pergunta deve ser colocada na pauta da próxima reunião deles. Sendo assim, saindo a resposta, daremos um jeito de partilhar com as pessoas atingidas. Ótimo, Carlos. Você explicou já quem que executa os projetos. Conta um pouquinho para a gente como e por que esses projetos são fiscalizados. A fiscalização dos projetos conta com uma auditoria que é realizada pela FGV, escolhida diretamente pelos comprometentes e a serviço deles. É comum haver confusão de papéis, porque a FGV está também como gestora do anexo 1.2, aquele do Programa de Transferência de Renda. Aqui, no anexo 1.3, a função da FGV é diferente, já que ela não gere o dinheiro nem executa projetos, apenas faz a auditoria deles. Para além dela, há também órgãos públicos que acompanham os projetos, como a Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado e até a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A FGV tem que garantir transparência e, por isso, mantém um site onde é possível ver as informações sobre o anexo. O endereço é www.18.fgv.br/projeto Rio Paraupeba. Porém, entendemos que há também um papel fiscalizador importante nas mãos das pessoas atingidas e de suas comissões, que seguem acompanhando e cobrando a execução das obras e fornecimento dos serviços, seja pela RE ou pelas prefeituras. Carlos, a última pergunta para a gente fechar o programa de hoje é: qual o papel do Guaicuí no anexo 1.3? O Guaicuí está como assessoria técnica independente das pessoas atingidas nas regiões 4 e 5. Nosso objetivo, dentro do anexo 1.3, conforme o termo de compromisso que a gente assinou lá em 2023, é o de promover a participação informada e o controle social nesse anexo, garantindo a consulta prévia, livre e informada que respeitem os povos e comunidades tradicionais. Para isso, monitoramos o andamento do anexo e buscamos promover espaços participativos para que haja um acompanhamento desses projetos pelas pessoas atingidas, além do desejável diálogo entre as comissões e o poder público municipal, já que é um interesse público a boa execução desses projetos. Há também apoio técnico e acompanhamento de atividades externas, especialmente para os povos e comunidades tradicionais. Carlos, muito obrigada pelas respostas, pela disponibilidade de fazer essa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, Carol, pela oportunidade de estar aqui no Águas Gerais para tratar desse tema com vocês. Nós vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo número 31 97 102 5001 ou visitando nosso site www.guaicuí.org.br. O Instituto Guaicuí segue lado a lado das pessoas atingidas na luta pela reparação.